como hoje é dia de Enem, é dia da gente conversar com quem entende do assunto, quem está sempre em cima do lance. A gente vai chamar agora nossa Luísa Tenente, direto do estúdio do G1 em São Paulo. Luísa, boa tarde para você. Que prazer tê-la aqui conosco, a gente fazer esse cross de G1 Globo News para abordar exatamente quais foram os temas que caíram nesse segundo dia de provas do Enem. Ótimo domingo, ótimo trabalho, boa maratona para você aí com esse domingo de Enem. Oi, Ricardo, boa tarde a todos. Pois é, maratona, a equipe toda aqui trabalhando para a gente descobrir o que caiu, qual foi o nível de dificuldade, aqui uma força-tarefa realmente. Bom, vamos lá, como você disse, o Matheus também disse agora há pouco, os alunos começaram a deixar os locais de prova às 3h30. E aí a gente já ligou para alguns deles, principalmente para professores que estavam inscritos na prova, para a gente saber um pouquinho sobre o que foi abordado, que temas caíram. Então, vou contar aqui para vocês o que eles já nos adiantaram. Em biologia, por exemplo, caiu muita questão de meio ambiente, de ecologia e de saúde. Os professores sentiram falta de questões de fisiologia vegetal, de botânica. Para quem estudou, aquele lance de angiospermas, gimnospermas, dessa vez não apareceu esse tema. Muitas questões de apoio tinham imagens coloridas. Hoje em dia a prova do Enem é colorida, isso é uma grande vantagem para os candidatos. Muitas vezes os gráficos ficam mais compreensíveis, a questão fica um pouco mais clara. A gente teve questão de microplástico, o impacto disso na fauna, a gente inclusive já fez matéria sobre isso aqui no G1, sobre cobra coral verdadeira e cobra coral falsa, então que recursos a cobra coral falsa tem para se dar bem no meio ambiente, um vírus que causa leucemia, daltonismo, vacina contra a Covid. Isso é legal de a gente comentar, porque o Banco Nacional de Questões, Nacional de Itens, que é sempre atualizado, já vem sofrendo críticas há alguns anos, dizendo que ele está defasado, que a gente precisaria de mais questões abastecendo esse banco. Então, é raro atualmente a gente encontrar uma questão com acontecimento muito recente. Aqui a pandemia foi um dos raros exemplos dessa prova de agora, pelo que a gente já soube, de questão que tinha algum fato um pouco mais recente, um pouco mais de atualidade aí da pandemia, de como a vacina contra a Covid age no nosso organismo. A gente teve também uma questão de pererecas assobiadoras, uma matéria do G1, inclusive, matéria antiga de 2014, para vocês verem o que eu estava dizendo, de ter algumas questões já um pouquinho ultrapassadas. Aí essas pererecas aqui estavam atrapalhando o sono dos moradores do Brooklyn, inclusive o bairro aqui da Globo. A gente fez matéria sobre isso na época, ela caiu aqui na prova de biologia. E tinha também questão do microplástico com acúmulo no corpo humano. Tudo isso na prova de biologia. Biologia, lembrando, está naquela metade de ciências da natureza. São 45 questões de ciências da natureza. Aí entram biologia, química e física. Algumas são interdisciplinares, então a gente não consegue exatamente saber qual era a matéria. Às vezes liga principalmente biologia com química. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui está no G1, é só vocês acessarem pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Bom, matemática. Matemática, acho que é talvez a parte mais temida pelos alunos depois da redação, porque são 45 questões dessa disciplina. É muita coisa. Era uma prova longa, naturalmente, não só o número de questões, que é sempre o mesmo de 45, mas pela complexidade delas. Muitos cálculos, uma prova mais cansativa. A gente teve um nível de dificuldade até que normal. Por mais que ela seja cansativa, segundo os professores, as contas exigidas eram contas de ensino fundamental. A gente não precisava de matemática financeira muito aprofundada, por exemplo, juros compostos, aquelas noções que a gente aprende mais para o fim do ensino médio. O aluno que conseguiu estudar pelas últimas provas mandou bem, certamente, segundo os professores, porque seguiu o mesmo estilo das últimas edições. A gente sempre dá essa dica, né, de tentar fazer simulado, olhar as provas dos últimos anos para testar. Então, quem fez isso, certamente se deu bem. Muitos recursos visuais na prova de matemática, como sempre. A gente sentiu um pouco falta disso no último domingo, na prova de ciências humanas, poucas imagens. Dessa vez, em compensação, o INEP caprichou. A gente teve questão sobre probabilidade. A gente sabe que quando o professor de matemática gosta do trabalho dele, ele se emociona com as questões, né? Os professores estavam muito felizes com essa pergunta aqui, que era da cifra de César. Eles disseram que era uma questão muito legal. Ela falava dessa criptografia usada nos tempos de guerra, era uma análise de matemática que o aluno precisava fazer para responder. A gente teve também uma questão sobre a Copa de 2014, e mais uma vez uma referência mais antiga, né? Mais de 10 anos aí dessa Copa, era sobre a mudança do tamanho do campo de futebol. A gente teve também questões de geometria plana e espacial. A gente sempre tem essa dupla no G1, no Enem, perdão. No G1 também, né, gente? Que a gente está sempre com a cobertura completa aqui. Teve matemática financeira, porcentagem e juros, mas como eu disse, como uma matemática mais simples, não exigiu aqueles cálculos muito elaborados. Probabilidade e análise combinatória, também uma dupla que sempre cai no Enem. Qual é a chance de você sortear uma bolinha verde numa urna com 7 bolinhas? Aquele tipo de questão, para o aluno saber se é arranjo, se é combinação, isso sempre cai também.
Química agora. Olha só, vocês devem estar cansados só de ouvir eu contando tudo isso aqui, né? Imagina o aluno que fez a prova. Química exigia muita interpretação. Só que o Enem já faz alguns anos que não exige só interpretação como era antigamente, naquele formato de 63 perguntas. Ele exige que o aluno tenha, sim, referenciais teóricos. Então, não basta você olhar o gráfico para responder. Você precisa ter algum embasamento da química. Então, não teve muita surpresa nessa parte. Seguiu o formato dos últimos anos. A gente teve uma questão muito difícil, segundo os professores, que era de estequiometria, aquele cálculo químico. Eles disseram que os alunos devem ter tido um trabalhinho nessa. Caiu química geral, inorgânica e orgânica, físico-química, eletroquímica, funções orgânicas. Vocês devem lembrar aqueles prefixos para a gente saber o que é álcool, o que não é. Pesticidas, a diferença dos pesticidas naturais e os sintéticos. A gente sabe que sempre o Enem também traz essas questões muito ligadas ao nosso dia a dia. Nunca é uma questão sem contexto, sempre traz esse conteúdo. Tinha pergunta de grafeno e uma pergunta sobre reciclagem de latas de alumínio. O Brasil é campeão na reciclagem desses materiais. Então, foi uma questão que também, provavelmente os alunos conseguiram acertar, super a ver com o nosso contexto aqui do país. Depois, em física. Física foi uma prova um pouco mais rápida, segundo os professores. Tinha uma questão que eles falaram que estava um pouquinho esquisita, de vetores. Um dos professores comentou com a gente, teve que fazer mais de uma vez para chegar a uma das alternativas. Vamos ficar de olho, que daqui a pouco a gente tem programa de correção aqui no G1, certamente a gente vai corrigir essa pergunta. Teve questão também de calorimetria, 2 questões sobre esse tema. Eletrodinâmica, ondulatória, então as características das ondas, o comprimento, a frequência, vetores e análise de velocidade. Tema também que sempre cai, colisão de carro, né? Todo mundo está cansado de ver colisão de carro nas provas de física do Enem. Tipos de energia, tirinhas do Kelvin, que também a gente sentiu falta no último domingo, mas que dessa vez na prova de exatas ela apareceu, tirinha do Kelvin, e também notebook e eletrônicos naquele raio-x de aeroportos. Então, são muitos temas, claro que a gente ainda não viu a prova inteira, os alunos só podem deixar o local de prova com o caderno de questões a partir das 6 da tarde, então a gente ainda não tem todas essas informações, mas já tem bastante dado para você saber seu filho está fazendo a prova, seu amigo já tem uma ideia aí se o que ele estudou caiu ou não. Lembrando que mais tarde aqui no G1, a partir das 6 horas, a gente vai estar ao vivo com o time de professores para a gente corrigir as questões do Enem de hoje, comentar sobre nível de dificuldade, ver se alguma questão pode ser anulada, porque o gabarito oficial mesmo só sai na semana que vem, na quarta-feira, dia 20. Mas antes disso, você já pode ter uma noção do seu número de acertos, porque aqui no G1 a gente vai ter hoje o gabarito extraoficial. Agora, é bom lembrar também que quando a gente conta o número de acertos na prova, a gente não sabe exatamente a nossa nota. É possível que 2 alunos, acertando exatamente o mesmo número de questões, tirem notas totalmente diferentes. Por quê? Porque o Enem é corrigido pela TRI, Teoria de Resposta ao Item. Ela considera a coerência do desempenho dos alunos. Então, por exemplo, se eu acertei aquelas questões que eram consideradas muito difíceis, mas errei as muito fáceis, o sistema já acha que eu chutei. E aí, com isso, ele me dá menos pontos. Então, se você tiver um desempenho coerente, a sua nota vai ser melhor. Então, a nota mesmo, como o Matheus comentou, só vai ser descoberta em janeiro, no dia 13, quando o INEP divulgar essas informações. Mas a gente vai estar com vocês até o fim do processo, Ricardo.